Bom, meus caros, boa noite a todos. Vou ministrar hoje uma aula sobre este livro aqui. É um livro do professor Pierluigi Piazzi, é um educador brasileiro, muito sério. Tem alguns vídeos dele no YouTube, de entrevistas e palestras dele. Eu recomendo que vocês assistam. E essa aula aqui, na verdade, vai ser um teste, porque eu já havia assistido a algumas palestras dele, já havia tido uma noção mais ou menos do método dele, das ideias dele. Portanto, quando eu fui ler esse livro dele, eu já li o livro aplicando as técnicas de estudo que ele preconiza, né? E agora eu vou fazer a exposição dessas técnicas, então vamos ver se essa leitura que eu fiz já utilizando os métodos de aprendizado e de ensino dele, vamos ver se essa leitura realmente promoveu a fixação do conteúdo na minha mente. Levando em conta, claro, as minhas deficiências naturais, né? Bom, o livro, primeiramente alguns esclarecimentos. Esse livro, apesar de estar no título dele Inteligência para Concursos, ele na verdade traz o método do professor Pierluigi Piazzi, que é um método aplicado para qualquer tipo de estudo que você queira fazer. E na parte mais adiante do livro ele traz algumas de como aplicar esse método para os concursos, né? Então essas dicas que eu vou dar aqui são dicas de estudo em geral. Você pode estar se preparando para um concurso, você pode ser simplesmente um estudante sério que está estudando determinado assunto, ou pode ser um cara que quer fazer um mestrado, passar numa prova de mestrado ou alguma coisa assim, ou como a maioria de nós aqui do grupo Cristianismo e do outro grupo que eu vou divulgar isso aqui, que são simplesmente estudantes sem nenhuma pretensão de passar numa prova específica, mas simplesmente adquirir conhecimento como um fim em si mesmo. Bom, logo no prefácio do livro, ele traz uma citação de uma frase que agora eu não me recordo do teor literal, mas em substância é o seguinte, que nossos três mestres são os sentidos, os companheiros inteligentes e os livros, né? Os sentidos no sentido da percepção, né? A percepção imediata, quer dizer, o que você vive na sua vida, as experiências que você tem, a percepção que você tem, isso aí é fonte de conhecimento para você, né? Depois os companheiros inteligentes, né? E aqui eu tomo como boas companhias, né? E tomo também como professores, né? No caso bons professores, né? E em terceiro os livros, né? Que são a fonte primacial. Agora, por que ele faz esse apontamento aqui, faz essa citação dos três mestres e não menciona aqui expressamente, não faz nenhuma referência aqui à sala de aula nem a professor diretamente? Eu é que fiz uma ilação aqui e incluí professor nos companheiros inteligentes, justamente porque uma das linhas uma das teses mais fortes do professor Pierluigi Piazzi é a de que nós na verdade não precisamos de aula. A aula seria um recurso acessório que você pode usar com valia ou não, mas o fundamental para o estudante sério é ser um autodidata, é ser um cara que se vira, que pega o livro e que sabe estudar e que sabe adquirir conhecimento, né, independentemente de ter uma aula, né? Isso eu vou esclarecer mais para frente aqui no livro, mas isso aqui já é um prelúdio a essa tese central que ele preconiza. O estudante sério é um autodidata, não existe outro caminho, o caminho é ser autodidata. Bom, ele diz que para você quem é aprovado num concurso público, numa prova, não é necessariamente o sujeito que sabe mais, quer dizer, aquele que acumulou o maior número de informações, mas é o sujeito que tem mais inteligência, né? E ele sustenta essa afirmação com base num dado estatístico. Foi o seguinte: antigamente em São Paulo tinha uma espécie de um vestibular lá da USP, né, para medicina,
E aí que além das matérias normais tinha um teste que era chamado de teste de inteligência, que é como se fosse esses testes de QI que a gente faz tem no exame de autoescola, tem no teste psicotécnico de concurso público, né, que é um teste que mede a inteligência do sujeito. E aí depois eles fizeram um comparativo e viram, quer dizer, esse aqui é o quantitativo de aprovados, né, e pegaram ali as pessoas que foram aprovadas e pegaram o resultado isolado desse teste de inteligência, né. Se fosse aplicado só o teste de inteligência e não o teste das matérias, o teste dos conhecimentos das matérias do vestibular, se fosse aplicado só o teste de conhecimento e não o teste de conhecimento junto com as matérias do vestibular, o resultado seria praticamente o mesmo. Tá claro isso aí? Quer dizer, os sujeitos que foram bem no teste de inteligência foram os sujeitos que foram aprovados. Não teve um sujeito que foi bem nos conhecimentos gerais e não foi bem no teste de inteligência. Sabe? Se fosse feito, se tirasse, não vai ter nenhum conhecimento geral aqui, isso aqui é um teste de inteligência pura. O resultado do vestibular seria praticamente o mesmo, seriam os mesmos aprovados. Isso é um dado que, no mínimo, serve para a gente refletir e prestar atenção no que ele tem a ensinar aqui. Porque aqui o que ele está ensinando é aumentar a inteligência. Bom, e aqui um ponto central, tornar-se autodidata. Ele diz que se tornar autodidata é, na verdade, o único caminho. Por que é o único caminho? Porque a aula não serve para você obter, até serve para você obter informação, mas é um meio muito lento, é um meio muito ineficiente de obter informação e é um meio predominantemente passivo. Você está sentado ali vendo um cara falar, entendeu? Então a função da aula é te elucidar algum conteúdo que você não conseguiu entender, te explicar alguma informação que você não conseguiu entender. E o que seria isso? Fazer você entender, né? Seria você conseguir... seria ele fazer você pegar aquela peça de informação que parece estar isolada, que parece estar em descompasso com todo o resto, e integrar essa peça de informação no bloco de conhecimentos que você já tem. Isso é você entender, é pegar uma informação que parece estar avulsa e integrar ela dentro de um sistema, para que ela se articule dentro desse sistema. Isso é entender alguma coisa. E a aula serve para isso. A finalidade da aula é essa, né? Então, por aí vocês já podem ver que essas aulas de cursinho de não sei o que, de curso disso, curso de não sei o que, de coisa que você pode abrir um livro e pegar a informação de forma muito mais clara, de forma muito mais aprofundada, muito mais precisa, né? Essas aulas são uma perda de tempo, né? E do que eu extraí daqui foi o seguinte: vale a pena uma aula quando o cara que estiver ministrando a aula para você vai te fazer avançar de um nível mais baixo de conhecimento para um nível mais alto de conhecimento. Quer dizer, ele vai trazer uma integração daquela peça de conhecimento avulsa no seu bloco de conhecimentos, no bloco de conhecimentos que você já tem. Quando ele vai te fazer entender, ele vai fazer você ter um salto de entendimento, de clareza, um salto cognitivo, né? E quem que faz isso? Muito pouca gente. O Olavo de Carvalho dificilmente tem uma aula dele em que ele não promova um salto cognitivo. O professor Gugu, a mesma coisa. Agora, já nessas matérias, por exemplo, direito, cara, direito você consegue aprender, você pega o livro, no livro ali vai ter a explicação muito mais clara, muito mais aprofundada do que em qualquer aula. E eu digo para vocês, até mesmo esse curso que eu estou ministrando de Direito Penal, vocês podem assistir esse curso de Direito Penal se vocês estiverem com preguiça de pegar e ler um livro. Agora, se vocês quiserem aprender mesmo, eu estou dando o curso com base no livro do Rogério Greco. Pega o livro do Rogério Greco e lê. Seu aproveitamento vai ser muito melhor do que assistir a minha aula. Ainda que eu fosse um excelente professor, o seu aproveitamento no livro vai ser muito melhor. Você vai ter muito mais informação de forma muito mais clara e a sua apreensão vai ser muito melhor se você aplicar esses métodos que eu vou enunciar aqui a seguir, de estudo ativo, né? O estudo ativo tem uma precedência, ele tem uma superioridade monstro sobre o estudo passivo. O estudo passivo, a rigor, não pode nem ser chamado de estudo, certo? Então, só para esclarecer, para que vocês não fiquem, então por que eu estou vendo essa aula aqui do Antônio
ou as outras aulas. Bom, essa aula aqui vai servir pelo menos como uma introdução e um chamariz para que, se você tiver interesse, você se aprofunde no livro, nas obras do professor Pierluigi Piazzi. E as aulas de direito, como é o propósito que eu já declinei desde o início, quem está se beneficiando daquelas aulas sou eu. Quem é o maior beneficiário de ensinar alguma coisa é quem está ensinando, certo? O professor é o cara que está tirando o maior proveito da aula, certo? Porque ele tá estudando ativamente. Ele está dentro de um processo ativo, os alunos estão dentro de um processo passivo. Então o cara que está tirando o maior proveito daquilo ali é o próprio professor. Bom, um ponto que ele enuncia aqui. O estudante de fato, o estudante verdadeiro, na acepção mais escorreita da palavra, é um verdadeiro e um eficiente autodidata. Então é um cara que sabe estudar sozinho. Porque estudo ele vai preconizar isso aqui, e eu vou abordar isso aqui também mais pra frente. É uma atividade ativa, certo? Você tem que estar produzindo material, você tem que estar adotando uma postura ativa, e é uma atividade solitária. Grupo de estudos não é bem grupo de estudos, vai ser um grupo de outra coisa, porque estudo é uma atividade solitária, você faz sozinho, né? Num grupo você pode debater um tema específico, né? E isso aí vai te servir na medida em que você vai estar expondo aquele conteúdo e trabalhando aquilo ali na sua mente, e de repente numa contraposição com uma outra ideia ali dentro de um debate, você pode crescer num nível de entendimento de alguma coisa, nesse encaixe. Agora, a fixação do conhecimento mesmo é pelo estudo solitário. O estudo de verdade é estudo solitário. O grupo de estudo é outra finalidade, debate é outra finalidade. E assistir a aula é benéfico para o cara que está dando a aula. Para o aluno, o benefício vai ser muito pouco. E justamente isso que ele fala aqui. As aulas, por melhores que sejam, são apenas um prelúdio para o verdadeiro trabalho, o estudo solitário. Assim como nisso aqui, eu vou dar essa aula aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em anotar alguns pontos-chave, depois vocês vão trabalhar essas anotações, e depois vocês vão ir diretamente no livro do professor Pierluigi Piazzi ou em alguma palestra dele e realizar algum outro tipo de trabalho ativo. Isso aqui é como se fosse só um pontapé inicial. A função da aula é essa, esse pontapé inicial. E um ponto que ele trata aqui, que pode desanimar muita gente, inclusive me desanimou um pouco, é eu pensar, porra, eu tô com 26 anos, estou estudando com seriedade aí há mais ou menos 5 anos, estou estudando com seriedade e sou aluno do curso online de filosofia há mais ou menos 2 anos. Então, porra, pegando do tempo de início, 5 anos, aqui eu não tô nem contando meu tempo de adolescência, meu tempo do comecinho ali da vida adulta, porque se eu for contar isso aí, se o cara contar isso aí, ele cai até em depressão. Tô contando de quando eu realmente decidi, vou estudar, e é isso aqui que eu quero pra minha vida. Isso aí tem 5 anos. Nesses 5 anos eu tô estudando, eu acertei em alguns pontos de técnica, de método, mas errei em muitos, errei na maioria. Isso aí pode dar um desânimo, o cara pensar, porra, deixei de aproveitar esses 5 anos aí da minha vida, podia estar numa posição muito melhor hoje. Mas é aquilo, cada coisa tem seu tempo, você deixou de aproveitar 5 anos, mas você tem o quê? Eu tô com 26 anos. Sei lá, meu amigo, eu tenho mais uns 50 anos de vida aí pela frente, se Deus quiser. Então eu posso ter 50 anos de aproveitamento muito melhor. Então não é tarde, você tá com 30 anos, você tá com 40 anos, não é tarde. No caso, vai ter um cara assistindo esse vídeo aqui, que é o Caetano, que ele não vai ter muito mais anos de vida, acho que ele vai viver no máximo uns 10 ou 15 anos. Depois disso o fígado dele vai entrar em colapso. Mas não é tarde, você tem 10 ou 15 anos aí de estudo ainda, viu? Brincadeira, viu? Bom, isso aqui que eu falei foi só a exposição do prefácio. E aí aqui, passando agora para a introdução do livro. Justamente ele aborda isso que eu falei, que o QI, né, na verdade a inteligência, é um fator primordial para você passar em qualquer tipo de prova e para você conseguir qualquer coisa na vida intelectual. Então não é quem sabe mais, quem tem o maior acervo de informações, mas é quem é mais inteligente, né? E adiante ele vai explicar como é que se constrói essa inteligência e como é que faz para se evoluir nesse sentido, né?
E ele disse aqui que a inteligência, o talento e a vocação são habilidades aprendidas. Naturalmente o sujeito pode ter uma predisposição, isso é um fato, mas você pode evoluir dentro do material que você tem, você pode evoluir, você pode crescer em inteligência. Sua inteligência não é uma habilidade estanque. Você pode exercitar isso aí e edificar essa inteligência, certo? E aqui não no sentido de obter mais informações, no sentido de crescer em inteligência mesmo, né? E mais adiante eu vou esclarecer aqui em que acepção que ele está tomando aqui inteligência. Outra coisa, um ponto central também no ensinamento dele: televisão, internet e aparelhos eletrônicos em geral são fatores imbecilizantes, certo? São fatores que contribuem para você ficar mais burro. Televisão, internet e eletrônicos em geral, isso vai te deixar mais burro. Então corta isso. Televisão aqui eu já cortei. Internet vai ser uma briga feia, mas eu estou lutando já aqui para cortar. Celular então só se for essencial, certo? É difícil, minha gente, é difícil, mas vamos batalhar nesse sentido. Aqui, na parte 1 do livro, ele trata do conceito de entropia, né? Que é um conceito da termodinâmica que traduz uma desordem, uma desorganização, um caos, né? Mas aí ele fala que esse caos nem sempre é ruim, porque muitas vezes é no meio do caos, de uma desorganização momentânea, é que surgem ideias e surgem elementos que vão te levar para frente, né? E ele cita um exemplo da Itália e da Suíça, que a Itália em determinado momento histórico viveu muitas revoluções, contra-revoluções, misérias, e ao mesmo tempo surgiram ali Michelangelo, a Renascença, isso aí tudo num curto espaço de tempo em que a Itália estava num completo caos, né? E a Suíça, ao mesmo tempo, vivendo uma estabilidade democrática não sei quantos anos, produziu no máximo um relógio cuco, né? Foi a grande contribuição da ciência da Suíça à humanidade ali dentro daquele mesmo período histórico, né? E por que ele fala isso aqui, tratando desse conceito de entropia, de caos, e dando essa informação de que de repente na desordem pode surgir alguma coisa melhor, na mudança repentina, ali na quebra da ordem. A expressão certa é essa: quebra da ordem, certo? Por que na quebra da ordem pode surgir uma coisa melhor? E é justamente o que ele fala aqui, porque, poxa, nós já estudamos, temos o nosso método de estudo, nosso costume de estudar já há tantos anos, e fala, porra, joguei meu tempo fora ou não aproveitei como devia. Mas é justamente isso. Aproveita essa quebra de ordem agora, joga esses conceitos velhos, seus conceitos velhos fora, certo? E esteja aberto a esse novo método que ele está passando aqui. Não fique agarrado à ordem antiga. Veja essa quebra de ordem como uma possibilidade de crescimento, né? Ele coloca isso aqui como um preâmbulo a que a pessoa não se feche, né? A ler esse livro aqui com abertura total. Depois que você já tiver lido, você já tiver apreciado tudo, depois você faz um cotejo com o que você já adota e aí faz uma análise crítica. Mas depois, primeiro tenta absorver isso aqui. Bom, e aqui dentro da primeira parte também ele fala por que ser autodidata, né? E ele diz que ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata. O autodidatismo é o único meio para o cara ser um estudante sério. Ele diz isso peremptoriamente, não tem outro caminho. Ou você é autodidata ou você não é um estudante de maneira nenhuma. Certo? Por quê? Porque estudar de verdade, é uma condição solitária, exige, né, uma condição solitária e ativa. Você tem que estar sozinho, certo? E você tem que estar produzindo alguma coisa. O estudo só existe, são os dois elementos do estudo, né? A solitude, o cara está sozinho e ele está trabalhando em alguma coisa. Fora disso não há estudo, há outra coisa, há entendimento, há receber informação. Receber informação é diferente de estudar, certo? Numa aula você pode receber informação, agora você está recebendo informação, mas isso não é estudar. Isso é uma informação que você vai ter que trabalhar depois. E esse trabalhar depois, sozinho, é justamente o que é o estudo. Tá claro isso aí?
Bom, e como estudar, né? Isso é uma coisa que ninguém ensina pra gente. O pessoal chega, vomita o conteúdo e acabou, né? Com exceção de um ou outro professor muito excepcional, como por exemplo o Olavo de Carvalho, que ele pega o cara pela mão ali, tira o cara do lixo e torna o cara um filósofo, né? Não que eu seja um filósofo, mas há muitos alunos dele que já estão nesse patamar. Posso citar aí o Thiago Amorim, é um exemplo, né? Caras que começaram do nada e hoje em dia têm uma capacidade extraordinária, né? Bom, voltando aqui ao tema. Como estudar, né? Ninguém está estudando se não estiver escrevendo, certo? Escrever aqui pode ser você escrever propriamente ou você fazer esquemas, fazer desenhos representativos daquilo. Você tem que trabalhar ativamente com a caneta e o papel na mão. E não é digitar também. Ele é completamente refratário à ajuda de aparelhos eletrônicos. É papel e caneta ou lápis na mão, certo? É escrever à mão mesmo. E mais à frente nós vamos ver o porquê disso, né? Para ter desenvoltura na leitura, o pessoal fala curso de leitura dinâmica, curso de macete de não sei o que, isso não existe, certo? Para ter desenvoltura na leitura, para ter um vasto vocabulário, para ter uma boa interpretação de texto, né? Isso são 3 elementos essenciais a um estudante e alguém que tem a pretensão, qualquer pretensão na vida intelectual. Ter desenvoltura na leitura, porque a leitura é a sua fonte primordial de informação, certo? Ter um vasto vocabulário para que você tenha capacidade expressiva, você possa expressar a coisa pelo que ela é e não usar palavras de forma inadequada. E uma boa interpretação, né? Entender aquilo que você está lendo, né? A saída para isso é ler muito. Não tem outro caminho, não tem leitura dinâmica, não tem macete, não tem nada. É ler muito, certo? E para ler muito, ele fala que você tem que ler por prazer. O que é ler por prazer? É ler um assunto que te interesse, certo? É ler um livro que prenda a sua atenção, certo? Ler alguma coisa que seja do seu interesse. Quando você for ler literatura, não vai pegar um livro só porque, não, esse livro é um clássico aqui que todo mundo já leu e o livro é chato pra caralho. Pô, eu comecei a ler o livro do Machado de Assis aqui. Porra, achei chato demais aquilo ali, cara. Ele pode ser um grande escritor. Talvez quando eu tiver mais maturidade eu vou pegar novamente Machado de Assis e já vou olhar de outra forma. Mas no momento isso não me interessa. Isso é maçante pra caralho, sabe? O que é que me interessa? Porra, eu peguei um livro aqui do Winston Churchill. Sangue, Suor e Lágrimas. 2 volumes. Acho que se juntar os dois dá quase 1000 páginas. Porra, devorei o livro. Eu lembro, eu tava na faculdade, uma porrada de coisa pra estudar. Pegava toda a noite, pegava e lia ali, ficava ansioso para aquele momento ali. Pô, finalmente eu vou chegar aqui. Eu lia sempre antes de dormir, que era o horáriozinho que eu tinha, a brechazinha que eu tinha na época. Tava com a rotina um pouco corrida. E, pô, aquele momento pra mim era bom demais. E às vezes quando eu ia ver, eu tinha que dormir, sei lá, 11 horas, meia-noite. Ia 1, 2 da manhã e, pô, preso naquele assunto. Quer dizer, um assunto que me interessava. Eu não sentia a leitura. Eu sentia que eu estava recebendo, que eu estava ouvindo uma história. Estava sendo contada uma história intrigante e interessante para mim. Certo? Então, qual o segredo para ler muito? Não se force a ler. Não vá pegar um livro, eu tenho que ler esse livro aqui. Você não vai conseguir ler muito assim. Pode ser que você tenha uma força de vontade extraordinária e logo de cara você vai pegar um livro maçante, um livro escroto e vai conseguir ler muito. Mas isso não é o ordinário, não é o comum e não é o recomendável. O recomendável é que você comece por uma leitura que te interessa. Exatamente aqui, a parte 2, como gostar de ler, né? Ele fala isso, ler por prazer. E ele diz o seguinte, que o ser humano é geneticamente preparado para ser um bom contador e um bom ouvidor de histórias. Quer dizer, a escrita foi inventada não tem muito tempo, sei lá, tem 10 mil anos que foi inventada a escrita e nem todo mundo sabia ler. Até hoje, aqui no Brasil o índice de analfabetismo é baixo, mas se for pegar o mundo inteiro, o índice de analfabetismo é monstro. Agora, a tradição oral viva vem desde o início da humanidade. Né? Contar e ouvir histórias. Então está dentro da nossa genética. Todo ser humano ele é um contador de histórias e ele gosta de ouvir histórias. As duas coisas. Então não tem isso de não gostar de ler. Né? Isso não existe. Você não gosta de ler,
temas que não te interessam, temas que são maçantes. Como você também não gostaria de ouvir uma história, ainda que fosse uma história falada, sobre um tema que não te interessa. Certo? Então se convença disso. Você é um bom ouvidor e um bom contador de histórias. Você tem que achar o tema que te interessa. E eu estou direcionando essa mensagem aqui para uma determinada pessoa que ela sabe quem é. Que quando o livro interessava para ela, ela leu 3 volumes inteiros daquele livro. Depois fica falando que não gosta de ler, que não gosta de estudar. Bom, outra coisa. Uma coisa que ele fala aqui, e que eu mesmo vou admitir que eu sou um pouco reticente com isso, e que muito provavelmente eu não vou adotar integralmente essa dica que ele está dando. Ele diz, e ele prova cientificamente no livro, que ler em uma tela que emite luz é inferior a ler no papel opaco, que reflete luz. Quer dizer, você ler numa tela de computador ou você ler num tablet vai te dar um grau de apreensão daquele conteúdo menor do que se você lesse no... do que se você lesse no papel com um abajur do lado. Certo? Isso ele prova cientificamente no livro. Eu não vou expor isso aqui, até porque eu não tenho capacidade para expor os dados científicos que ele falou, mas na hora que ele expôs ali eu entendi e eu aceitei isso como verdade. Né? Agora, eu tenho um tablet, eu uso muito esse tablet, tanto para estudo quanto para ler livros e etc. E eu vou tentar compensar essa defasagem de apreensão do tablet em relação ao papel opaco, promovendo um estudo ativo. Né? Eu não vou parar de ler no tablet porque, tenho muito livro ali, isso é muito prático, sabe? Do que, eu imprimir uma cacetada de folhas aqui, ou ficar comprando um monte de livro. Eu vou continuar lendo no tablet, mas eu vou tentar compensar essa perda que eu estou tendo em relação ao papel, promovendo um estudo ativo. Né? Estou com um tablet aqui, mas estou com uma folha de caderno do lado. Estou lendo e estou anotando os pontos importantes ali, estou traçando esquemas. Sabe? Estou trabalhando de forma ativa, apesar de estar tendo essa perda por conta de não estar lendo diretamente no papel. E outra coisa que eu vou tentar, vou conseguir, quero comprar o quanto antes um e-reader chamado Kindle Paperwhite, porque a tela dele não emite luz. É um simulador de papel, é a mesma coisa de uma folha de papel. Ela não emite luz, ela reflete luz. Como se fosse você tá a mesma coisa de uma folha de papel. Então você não tem essa perda natural, que é um consectário da leitura numa tela que emite luz. No caso, uma tela de computador ou uma tela de tablet. Então quem tiver condições, compre um e-reader, Kindle. E agora uma ressalva aqui, ele não tem a dinamicidade do tablet. E ele não serve para ler PDF também tão bem quanto no tablet. Certo? Então, apesar dele ter dado essa advertência, eu ainda recomendo o tablet para estudo, de preferência um iPad. Agora, para ler literatura, que não exige você ficar interagindo muito ali com o livro, é mais uma leitura um pouco mais passiva e é proveitosa. Por que a leitura de literatura é proveitosa? Porque você está instigado ali, não por um dever moral, por exemplo, eu tenho que estudar essa matéria aqui de direito tal, para o concurso tal. Na leitura de literatura, justamente o que ele falou, você tem um prazer, você está amarrado ali pela história. E pelo fato de você estar amarrado, isso aí já é um estimulante que vai atuar na sua memória e vai fazer com que você absorva aquele conteúdo. É justamente pela matéria ali, pelo conteúdo ser interessante. Agora, quando você está estudando para uma prova, ou está estudando com alguma outra finalidade, nem sempre aquele conteúdo é em si mesmo interessante. E ainda que seja interessante, não é tão interessante quanto um livro de literatura bem escrito, que foi feito para ser interessante. Né? Ele é interessante por excelência. Né? Então é isso. Ele recomenda que não leia em tablet, em computador. Infelizmente eu não vou poder cumprir isso. Mas eu vou tentar amenizar isso aí comprando um Kindle Paperwhite. Se não me engano, custa R$350 esse aparelho, e vou usar para ler só literatura. Bom, agora uma questão central aqui. Como planejar com inteligência. Né? E ele explica uma coisa aqui com fundamento na neurociência. Né? Esse livro dele aqui é um livro... da coleção Neuroaprendizagem. Então tudo que ele faz é baseado em estudos sobre o funcionamento do cérebro.
o cérebro ele não armazena dados, né? Ele não armazena a informação em si mesma. Ele armazena percursos, certo? Que permitem recriar esses dados. Cada vez que você está lembrando de alguma coisa, eu falo elefante, e aí você pensa nesse elefante aí, houve um conjunto de operações no seu cérebro que recriou aquele caminho que traz a imagem elefante que tem na sua cabeça. Certo? Para entender melhor isso aí, recomendo que leia o livro dele. Mas grosso modo é isso. O cérebro ele não armazena, ele não tem ali uma como se fosse aqui, metaforicamente, uma gavetinha com a imagem de elefante, uma de zebra, uma de macaco, uma de tal, e na hora certa ele puxa aquilo ali. Não, ele tem caminhos e ele recria aquela imagem de elefante na hora. Entendeu? Ele tem percursos. Tem percursos gravados no cérebro, caminhos, trilhas, sabe? Então, quando eu falo elefante, aí evoca a imagem de elefante na sua cabeça, essa imagem é criada na hora, ela não é tirada de uma gaveta, sabe? Seu cérebro gravou como criar, seu cérebro gravou como criar a imagem de elefante, não a imagem de elefante em si mesma. Isso tem uma relevância grande e a gente vai ver isso aqui. Que aprender é criar novos caminhos neurais, certo? Aprender é criar, aprender alguma coisa é criar esses caminhos neurais, né? Meus caras, para que isso aqui possa ter rendimento, eu vou seguir um dos conselhos dele, que eu vou abordar aqui também, que é estudar por somente 30 minutos por vez. Você estuda 30 minutos e depois para 10 minutos. Isso tem a ver com a questão do funcionamento do seu cérebro. Então, para não prejudicar o rendimento da aula aqui, eu vou parar agora. Nós paramos aqui no meio da folha 2 das minhas anotações aqui. Eu coloquei o livro inteiro, um livro de 250 páginas. Coloquei em 6 folhas. Certo? Estamos aqui na folha 2. Eu vou parar agora e depois nós continuamos para que isso aqui possa ter a maior produtividade possível, tanto para mim quanto para vocês. Um forte abraço.